Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E aí, após a perda do Internacional ontem da Copa do Brasil, grande conquista do Atlético Paranaense, venceu lá, venceu aqui, mas a vida segue. E já tem Campeonato Brasileiro aí no final de semana, o Grêmio também já olhando os jogos de semifinais pela Libertadores da América, mas tem jogaço aí, Grêmio e Santos. É jogo que o Grêmio pode subir na tabela de classificação e o Internacional agora vai ter que curar a ressaca aí, a depressão, e pega a Chapecoense também no domingo, 11 horas da manhã, e o Grêmio sábado, né, às 9 da noite. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, Carlos Josias. Boa noite, Pedro. Tranquilo? Hoje tem aniversário, o banquete do Grêmio, comemoração aí pelos 116 anos do clube. Ele, Ângelo Garbaschi, mais uma vez, errou! Demais! É demais, errou Acho mais que uma não. vez. Acho que não. Só ele que acha tá que cometendo não. injustiça. Só ele que acha que tá não. cometendo injustiça. Nilton Drummond, Chumbinho, que viveu grandes momentos como esse, né? De conquistas de títulos e também, né, de perdas de títulos, sendo do futebol, né? E aí como é que tem que administrar esse momento aí? Bom, você nos acompanha nos canais 24 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Manda sua crítica, sua pergunta. Importante também que você compartilhe aí nos seus grupos. Peço que os amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um ano no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Ou seja, então levamos o Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você assiste aonde você estiver, em qualquer parte do mundo. É só você digitar RDC TV Digital. Também o nosso Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho, né, para você e a segurança também da sua família. Mesmo mais de centenária já diz o que é uma empresa com mais de 100 anos, já diz o que é, né? Carlos Josias. É top sempre no mercado, né? Levanta tudo que é taça. Esse não perde. Esse não perde, esse não perde. Esse aí que levanta. Tudo que é taça. Tá certo. O que aconteceu com o Internacional, seu Ângelo Garbaschi? Parece que o Odair lhe ouviu quando disse aqui, que pediu o Nico Lopes, o Wellington Silva, e aí... Ouviu mesmo. Boa noite. Ouviu mesmo. Ouviu mesmo. Boa noite, Cadu. Boa noite ao grande conhecedor de futebol, Chumbinho. E boa noite, Josias. Porque o Josias também não é um grande conhecedor de futebol. Também, Josias, eu estendi para os dois. Referência. Eu quero dizer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, não penso que eu vou dizer e vou me prosear e não penso que eu estou satisfeito, porque estou triste, porque é um clube do Rio Grande do Sul que nos representa, eliminado da Copa do Brasil. Mas eu, aqui, segunda-feira dessa semana, disse nesse programa, que o favorito era o Atlético Paranaense. Fui o único, fui o único. O favoritismo do jogo de futebol, mas ele eu existe disse, até o momento que a bola mas começa eu disse, a rolar. Mas eu disse, eu fui o único que teve coragem de dizer nos microfones do Rio Quero Grande que do tu Sul. explique Eu a vou. formação que tu quis no Internacional. Sim, essa de senhor. favoritismo isso aí é secundário. Mas eu falei e está falado. Não estou satisfeito com o que eu disse. Agora... Não está satisfeito com o que tu disse? Eu não estou satisfeito com o que eu falei, porque eu queria que acontecesse tudo ao contrário. Bom, e também vou justificar por que eu também disse que o Atlético era o favorito. Começava o jogo com 1-0 e também o Atlético Paranaense tem menos jogadores de qualidade do que o Internacional, mas tem um padrão de jogo melhor. Joga melhor, tem um conjunto melhor, e se tem um conjunto e tem um padrão de jogo melhor, tem um treinador melhor. Bom, vou adiante. Eu disse realmente aqui no programa que queria Nico Lopes pela direita e o Wellington Silva pela esquerda. Era o algo mais racional que poderia ser feito, principalmente com a ausência do D'Alessandro. Principalmente. Mas mesmo que o D'Alessandro não tivesse... Por que era o mais racional? Hã?
Por que era o mais Porque racional? era mais racional, porque o Internacional precisava atacar, precisava ter jogadores de velocidade na frente e precisava passar a possível retranca do Atlético Paranaense. Mas o que adianta tu encher de atacantes se tu Tá, não tem meio campo, se não tem foi transição, encher, que foram adianta? 3 atacantes. Mas o que adianta? Agora, o grande problema do Inter... e eu quero deixar consignado aqui também, eu não prego a saída e a demissão do treinador. Acho que o treinador deve continuar até o final do ano. Mas isso não está nem em discussão. Mas deve continuar até o final do ano num período de observação. Mas isso não está em discussão, Garbassi. Não está em discussão. Não está em discussão. Sim, mas ele vai ser observado nos próximos 60 dias. Isso aí cabe à direção. Se vai no final do ano, se vai avaliar, Sim, se não vai é a mim. avaliar. Não é a mim, não sou eu que vou demitir, mas ele está sob permanente observação. Vamos ver qual é o padrão. Eu não disse nada disso. Bom, isso não aí disse. tu está dizendo por tua conta. Eu estou dizendo por minha conta. Muito pelo contrário. Eu não sou porta-voz da direção. Não, mas parece que está sendo. Não, eu estou dizendo, no meu ponto de vista, ele está num período de observação porque ele perdeu Campeonato Gaúcho, eliminado da Libertadores, perdeu para a Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense, perdeu 2 partidas, perdeu fora, que é normal perder fora, que é a característica do Internacional perder pouco, e perdeu em casa. Então vamos... Agora, a culpa, só deixa eu dar uma concluída, a culpa não é só do treinador. Também, astronomicamente, o meio de campo do Internacional com o Edenilson, que vem de lesão, e o Patrick caíram assustadoramente. Para de dizer. O Edenilson está mais do que recuperado. Isso aí foi naqueles 2 jogos com o Flamengo. Não jogou nada aqui. Bom, contra o Atlético Paranaense não jogou nada. Tem dias que não dá certo. Mas 2 jogos que não deu. Mas tem dias que não dá certo. É muito sintomático. Não, tem dias que não dá certo. E outra coisa também. Além do Atlético Paranaense jogar bem, e jogou bem, no segundo tempo foi até melhor que o Internacional, o treinador Odair contribuiu. Porque ele fez uma maçaroca no time do Internacional no segundo tempo, desmanchou com o meio de campo. É certo que o Bruno tinha 2 cartões amarelos, mas podia ser alertado para não ser falta violenta. Tirou o Edenilson do meio de campo, sacou o Patrick, botou o Sobis, tirou o Nico da direita. Olha, ele fez um verdadeiro pastel. E o Internacional, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, jogou tipo o time do Filipão, que foi demitido, Felipão. Bola para a área, aérea, balão para a área. Vamos à análise agora, pelo menos uma análise consciente, uma análise técnica. Que consciente, rapaz. Que consciente. Vamos, porque a tua é... Que? Né? O Chuim, por onde é que passou essa derrota do Internacional aí? Boa noite, Cadu, Garbassi, Josias, os nossos telespectadores. Passou por um melhor time. Passou pelo Atlético Paranaense, um time melhor formado, um esquema tático muito claro. Não deixou nem o Edenilson nem o Patrick jogar no primeiro tempo. Tem uma jogada mortal de contra-ataque, tanto é que o primeiro gol é um contra-ataque. Nicão de um lado, Rony do outro, e aqueles meninos do meio campo que chegam na área. Haja vista que o primeiro gol é do Stadini, que nós estamos vendo aí. Ou seja, o Internacional tem mais time. O Internacional tem um time que joga e tem chegado e chegou aonde chegou, jogando da mesma forma sempre. 3 volantes, que é o primeiro volante antes o Dourado, agora o Lindoso, Edenilson e Patrick, e 3 jogadores na frente. É assim que o Internacional tem jogado e é assim que o Internacional chegou. E é méritos do Odair, esse é o esquema tático do Odair. Só que ontem ele foi marcado e não conseguiu jogar. E no segundo tempo, aí eu concordo com o Garbassi, que o Odair fez alterações completamente equivocadas. Ele acabou com o time do Internacional. Ele errou, não tenha dúvida. Ele acabou. Ele acabou. Naquelas substituições ele acabou mas o mesmo erro, Atlético. Mesmo erro que ele cometeu, erro que ele cometeu contra o Flamengo. Aí? Mesmo erro, exatamente igual. Ele tira o Edenilson do meio e bota para o lado. Entendeu? O Edenilson é um jogador que tem uma característica. Ele tem uma característica. Ele sabe chegar na área, na surpresa. Essa é a grande diferença do Edenilson. O resto, ele é um jogador tecnicamente bom jogador, com pulmão, um jogador interessante, tem que jogar, é titular, mas ele não é um jogador diferente. Ele não faz a jogada diferenciada. Ele só é diferenciado quando ele entra na surpresa.
E aí, quando tu tira ele do meio e bota ele para o lado, tu acaba com a surpresa. E por último, me chama a atenção, muito preocupado com a atitude do Edenilson e do Sobis no drible do... A gente está vendo aí, a gente está vendo. Ficaram completamente mas ali, né, Chubinho? Ali, Não, Cadu, ali não tem, Cadu. Ali o jogo tinha acabado. Não, Cadu, o Internacional é um time totalmente desorganizado. não interessa, tu é profissional de futebol, tu tomou um drible, os dois pararam, os dois largaram a jogada. Isso não existe. Isso não existe. Essa é a maior preocupação. Eu não vou interpretar absolutamente nada. A minha preocupação é essa. Estou dizendo, por que aconteceu isso? Não sei. Agora, é de se preocupar. Porque ali tem 2 jogadores do Internacional, que são profissionais do Internacional, 2 jogadores que se dedicam todos os jogos, que naquele momento simplesmente largaram. Isso não pode, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Essa é a minha maior preocupação. O jogo... Ali, olha a jogada, olha lá. Olha ali. O Cirino foi ter jogado. Olha ali. O Cirino foi ter jogado. jogado. Os dois parados. Olha lá. Não, para e sai. E olha o drible que o Lindoso toma. O drible que o Lindoso toma é... Sem defender o Edenilson na jogada, mas só faço uma observação. O gesto que o Edenilson fez, a meu juízo, é reclamando dos Sobis que não correu. Bom, mas tudo bem, mas ele não pode virar as costas também. Não, eu não estou retirando. E o Lindoso também. O Lindoso... Essa marcação atrás de mim que tinha que olha o drible do Lindoso, olha ali, ó. Isso aí é drible de pelada. É drible de pelada, é verdade. É drible de pelada isso. Então, assim, ó, me pareceu que os jogadores do Internacional, eu vou tentar atenuar, entendeu? Eles sentiram que eles não iam conseguir virar o jogo. E aí eles, bom, não adianta. Mas ali... Era 51 minutos. Pouco importa. O Bayern de Munique ganhou uma Champions League com 2 gols aos 50 e aos 51. Foi em o 2 tempo escanteios. Que deu pro Beckenbauer descer o elevador. Em 2 escanteios. Eu não entendo aquela atitude dos dois. A partida só termina quando o juiz apita. Então, mas ali o sentimento do Internacional já era de frustração. Mas os dois já era de frustração. Tanto é verdade que o gol, após o gol, a bola foi ao centro e o juiz acabou o jogo. A frustração é, e tu percebe isso que o Internacional, como disse o Garbaz, não sei se era a determinação do treinador, o Internacional começou a alçar a bola para o Guerreiro, e o Guerreiro tem uma qualidade que a primeira bola ele sempre ganha. Ele sempre ganha a primeira bola. Só que a segunda bola era sempre do Atlético Paranaense. Era sempre do Atlético Paranaense. Então o Internacional percebeu, os jogadores perceberam que ia ser muito difícil de novo o lance. virar É inconcebível. virar o lance. Parou? Agora, isso não pode acontecer. Por que parou? Ali, ó, não tem nada com Sobis. O Edenilson parou. O Edenilson aponta até para o Lindoso. Acho que o Lindoso ficou longe demais, sei lá, olha lá. Vai lá. Não, quem vê a jogada do outro lado vê que ele aponta para o Sobis. Aqui não. não. Aqui não. Olha ali. Olha lá. Ele olha para o Lindoso. Mas não é o Sobis que é o lateral, é ele. O Lindoso, que embora tenha entrado muito frouxo na jogada, dos 13 é o que tem menos culpa. Ele não tem culpa. Dos 13 é o que tem menos culpa. Mas o Edenilson não tem cobrado o Sobis. Ele ficou mano a mano, o Edenilson tomou uma caneta e o Sobis saiu conversando com ele e foi embora. Cadu, por que o Internacional perdeu? Porque o Atlético Paranaense foi mais competente, o treinador do Atlético Paranaense teve mais acertos que o treinador do Internacional. E foi campeão. Isso é do jogo. Com méritos. Ganhou lá e ganhou aqui. E eu digo assim, eu acho que não há nenhum tipo de avaliação do Odair. O Odair deve seguir o trabalho internacional, minha opinião, deve seguir o trabalho internacional até o final do ano. Bom, aí no final do ano, pensem lá o que deve tem que pensar, entendeu? Mas tem que seguir porque o Internacional é o Internacional graças ao trabalho do Odair. Não tenha dúvida, também concordo. O Odair conseguiu, e eu já me manifestei isso para o presidente do Internacional, cumprimentando o Marcelo Medeiros, porque o torcedor do Internacional, apesar de não ter obtido a vitória ontem, mas tinha a esperança de obter a vitória, está vendo o respeito que o Internacional está tendo dentro do futebol brasileiro. O Internacional, até alguns anos atrás, era simplesmente um participante. Hoje não, ele já é coadjuvante. Ele já chegou na Copa do Brasil, ele teve um bom desempenho na Libertadores da América,
Ele está no Campeonato Brasileiro entre os 4 ou 5 primeiros, acho que ele está em quarto, né? Quarto. Ou seja, o Internacional não é só mais um participante, ele é um concorrente. E isso é um trabalho da direção, é um trabalho do Fernando, do Marcelo Medeiros e do Odair Helmut. Então eu acho que tem que manter a tranquilidade. O Atlético Paranaense foi melhor. Foi nos 2 jogos. E esse Atlético, como o Bahia veio aqui em 89 e foi melhor que o Internacional e ganhou. Agora o Internacional foi melhor nos outros e foi campeão. Bom, então é isso. Acho que o Odair tem que seguir o trabalho dele. Eu acho que ele tem que aprender com os erros dele e vou aqui reafirmar. Ele, para mim, cometeu o mesmo erro no jogo do Flamengo, ele cometeu ontem também. O mesmo erro. Ele troca, ele acaba com o meio-campo dele e bota jogadores que não... Fez uma miscelânea. E ele fez... O Sobis de meia não existe, velho. Não existe o Sobis de meia. Ele até ele é foi o bem Nico claro pelo em centro. também. O Nico pelo centro, ele fica preso, ele fica amarrado, ele precisa estar dos lados, ele precisa receber a bola. A jogada do lado com a velocidade. Bom, enfim, pelo menos foi o que nos pareceu, foi o que me pareceu olhando, né, o posicionamento desses jogadores. Agora, as trocas, para mim, foram muito mal executadas. É como ele disse, não adianta, se fosse campeão, o Internacional não seria o melhor time. Não é? E se perdeu, também não vai ser o pior. Não, é isso aí. É evidente que ele é um técnico jovem, e ele mesmo... É evidente que vai errar, e à medida que errar, ele vai ter que fazer agora uma avaliação em relação à postura do Internacional, né, para esse restante do Campeonato Brasileiro. São mais de 19 jogos. Então e a direção deixou bem claro em relação a... E nem adianta mudar, o que adianta? Se sabe que hoje, essa questão de mudar treinador, o trabalho, ele só tem sucesso a longo prazo. O próprio Atlético é um exemplo disso. O Grêmio com o Renato, ou seja, são trabalhos a longo prazo. Mas vamos ver que o vice-futebol do Internacional, Roberto Melo, falou em relação à perda do título. Infelizmente, deixamos escapar aí a chance de sermos campeões. Chegamos até uma final, decidindo dentro de casa, né? Então, tenho certeza que o nosso torcedor realmente está muito chateado, porque, assim como a gente esperava conquistar esse título, esperava reverter o primeiro resultado, não conseguimos. O Atlético está de parabéns. Eu acho que o Atlético foi melhor, né? mereceu a conquista. E o que reflete isso, já conversamos no vestiário, é evidente que hoje é muito dolorido, né? A gente todo mundo está muito chateado, muito triste, né? Temos que lamber as feridas hoje, mas já conversamos que temos que reagir, né? A partir de amanhã, pensar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já foi, passado, né? Chegamos na final, não conseguimos vencer, e agora nos resta entrar de cabeça no Campeonato Brasileiro. Estamos aí no G4. O que não pode aceitar, ou seja, chegou ao vice-campeonato, foi bom. Evidente que não. A conquista, agora não pode fazer terra arrasada também por ter perdido um título, tinha essa expectativa. E essa foi a terceira vez, o Chumbinho fez essa referência, que perdeu lá em 87, né, pro Bahia. 89. Né? 89. Depois em 2000, Campeonato Brasileiro. Depois, 2009, Copa do Brasil pro Corinthians. Então essa é a terceira decisão que o Inter perde em casa. Foi o Campeonato Brasileiro com o Bahia, depois com o Corinthians e agora para a Terra. Mas o Chumbinho, tu que é homem de vestiário, passou por situações como essa, o Josias também, né? Foi homem de vestiário. Que tipo de trabalho tem que fazer com o grupo? Se diz aquilo, né? Ou seja, o jogador quer jogar em seguida, quer partir em seguida para esquecer e ir adiante, não ficar pensando naquilo que aconteceu. Não, na verdade, isso aí é natural do futebol. Tem jogo já domingo. Entendeu? Não tem, eu quero jogar de novo para esquecer. Não vai esquecer. Não vai esquecer, pesa muito. Imagina o seguinte, o prêmio do Internacional, do campeão era 50 milhões de reais. Né? Imagina o prêmio, dos jogadores. Né? Então está todo mundo desanimado com a perda. Agora, tu tem que entender que a tua profissão é assim. Te coloca, eu na minha função de diretor executivo, hoje de manhã tem que trabalhar, hoje talvez folga, mas
De tarde teve trabalho, eu acho que no Beira-Rio, apresentação dos jogadores para fazer, né, aquela avaliação toda. Tem que estar lá com cara de não te satisfeito. Mas é isso que eu digo, tu tem aquele momento de frustração. Mas tu tem que estar lá e vão, velho. Passou, faz parte do jogo. Agora, tu precisa avaliar muito bem o porquê tu perdeu. Isso eu concordo. E aí entra numa outra seara. Só que eu não vou... Entendeu? É uma questão da direção fazer essa avaliação e eu tenho certeza absoluta que estão fazendo. Daí o Rodrigo Caetano, que tem experiência, para poder analisar com tranquilidade isso. Ele passou por algumas questões. O Rodrigo passou por aquela... Quando o Grêmio foi vice-campeão da Libertadores com o Boca. Foi isso, né, Josias? Foi 2007, né? Foi. O Rodrigo era o executivo do Grêmio, então... Ele tem um entendimento. O que faltou para o Grêmio ganhar do Boca? Naquela época o time do Boca era muito bom. É difícil tu fazer um parâmetro agora, não, né? Mas essa avaliação o Rodrigo está fazendo. O que faltou para o Internacional? Perdeu o D'Alessandro e tinha um outro meia para botar no lugar do D'Alessandro? Essa é uma questão que eu acho que esse é um dos erros do Internacional. Mas acontece que o Internacional está jogando sem meia. Não, mas é aí que eu ia chegar. O Internacional está jogando sem meia. Então tu não... Desculpa, cadê o... O D'Alessandro é o único meia, mas a gente está jogando com o D'Alessandro do lado. Ele não está jogando de meia, como se jogava antigamente o meia. Ele é mais ou menos o Nicão. Nicão, se eu não me engano, o Nicão do Atlético Paranaense era meia. Ele está jogando também pelo lado. Mas é posicionamento. Entendeu? É posicionamento. É posicionamento. É posicionamento. Mas aquele meia tradicional, tu não acha mais. Não, esse é a realidade. Esse não tem. Camisa 10, aquele com bota o pé em cima da bola. Mas o D'Alessandro é armador ou ele é auxiliar de lateral direito? Não, ele está jogando pela ponta. Não, ele tem que... Não, mas aí é cumprir a função que é determinada. O cara que joga do lado, ele tem que acompanhar o lateral até em determinado momento. Mas não é um desperdício? Talvez seja, né? Talvez tu tenha que armar. Sim, que é um craque jogado lá? Da maneira que o Internacional joga, ele está jogando assim. Isso agora um desperdício. Porque essa questão do D'Alessandro, o D'Alessandro é um tipo de jogador que tu não vai encontrar, tu vai levar muito tempo para encontrar um jogador no nível dele. Agora, acho que o erro do Internacional é tu não ter um jogador substituto a ele, pelo menos com as características dele. Eu acho que o Internacional apostou, não sei, posso estar cometendo um equívoco, porque apostou no Sarrafueri. Mas esse é um jogador não dá. Mas ele não conseguiu, pelo menos, ele não teve a sequência necessária. Mas a própria direção disse, ou seja, que ele é um jogador que não está pronto, é um jogador que tem que ser preparado para isso. Mas ele está há quantos anos no Internacional? Ele veio... Alguns meses. Não. Ele veio com essa atual direção. Não amadureceu. Ele tem 2 anos de Internacional. Agora, eu não sei se é só impressão minha ou não, mas se vocês estão lembrados, quando terminou o primeiro jogo com o Atlético Paranaense, a torcida, e até teve uma discussão lá no Atlético Paranaense, de que achavam que deveria forçar mais e não ficar no 1-0. Parece que até teve uma discussão lá, porque ele recuou o time e procurou garantir 1-0 o treinador do Atlético. Em compensação, o vestiário do Internacional, ou por parte do Internacional, houve até um certo festejo do jogo ter terminado 1-0, com a convicção que viraria aqui. Não foi festejo, até porque o Internacional tinha uma força grande. Achou bom o resultado. Ou seja, era uma vantagem mínima, uma vantagem que podia ser perfeitamente reversível. O Internacional fez isso com o Palmeiras, que era num grande momento. Eliminou o Cruzeiro, então isso não tem nada de... A grandeza do Internacional não permite isso. Não, isso não. Não, futebol tu não pode ser humildezinho também, né, Garbati? Tu não pode ser... Não, ninguém é chincalhou. Lá no Paraná ele foi covarde. Acho que foi uma postura dele jogar, é uma estratégia. Não, foi estratégia. Ele usou essa estratégia no jogo com o Palmeiras, no jogo com o Flamengo. E sempre perde, né? No jogo com o Cruzeiro. E sempre perde. Não perdeu. Ele ganhou do Palmeiras. Ele perdeu pro Palmeiras lá. Mas essa é estratégia. Calma. A estratégia era essa, de ter um resultado possível de reverter no Beira-Rio. Do Cruzeiro ganhando do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro está numa situação bastante ruim. Agora, do Flamengo, ele segurou até os 20 do segundo tempo, quando tomou 2 gols do Flamengo. E aí, meu amigo, ficou difícil virar. E o Palmeiras conseguiu virar e era para ter virado no tempo normal e o cara anulou o gol. O Atlético foi uma vergonha. Acontece que o Atlético jogou melhor as 2 partidas.
Contra o Cruzeiro, o Internacional jogou melhor aqui no Beira-Rio o tempo inteiro, enquanto o Palmeiras também. Ele não conseguiu repetir o mesmo jogo contra o Atlético. E como é que o Atlético foi mais competente. E como é que ele perdeu aquele jogo com o Flamengo? Quando o senhor defendia a tese de colocar Nico Lopes e do Wellington Silva junto, quando ele fez as substituições, ele tomou os 2 gols contra o Flamengo. Porque até então, ele mantinha o jogo sob controle. Quando ele foi fazer o que o senhor pede, ele tomou 2 então, gols. Quer dizer, nem ontem. Quer dizer que os culpados foram os caras que entraram. Entrou o Nico Lopes, esses foram culpados. Mexeu mal. Isto que esse cara diz, que eu sou comentarista de resultado, Mas ele está analisando o resultado e jogando a responsabilidade em 2. Por que não jogou a responsabilidade no Edenilson, que estava meia boca, e perdeu a bola no meio de campo e o Flamengo fez o gol? Por quê? Aonde que está a culpa do Wellington Silva e do Nico Lopes? Porque eles que perderam a bola. Ele perdeu o meio campo. Na medida que ele abriu, ele entregou o meio campo. Foi que nem ontem. É isso. Ele entregou o meio campo. Se é para ter o D'Alessandro como auxiliar de lateral direito, então bota a parede, bota não sei o quê. Não precisa do D'Alessandro. Se viu o que o Parede fez ontem, não precisa. Bom, o que você precisa é fazer a revisão do seu carro. Aí aonde? Casos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também, se os pneus estão ficando careca, desgastado, então a troca de pneus. Lá, permanente, as promoções, é o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é na Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques também para DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para a CIRE, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CIRE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, programa de estágio é promoção com o CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, ouvindo aí também o Odair e também o Thiago Nunes, né, que é o técnico, grande vencedor, responsável aí por essa grande conquista do Atlético Paranaense. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com Carlos Josias, Ângelo Garbaschi, Nilton Dumont, Chumbim. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face. E você compartilha também, é importante que você compartilhe nos seus grupos, nos seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. 1 ano no ar, né? E você manda sua mensagem, sua crítica, participando e fazendo o programa conosco. É só você digitar RDC TV, digital em qualquer uma delas, você tem ao vivo em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o nosso Instagram da RDC TV, que você acompanha os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Nossos 2 Toques para Baidobo, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Muitos para todos os tipos de carro. Mas encontra lá também câmeras de segurança, casa inteligente, automatizada, películas para carro e para residência, um espetáculo, as películas de residência lá da Baidó. Tem pessoal do interior, tem o site www.baidó.com.br, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Constant 1315, da Avenida Ipiranga 5800. Também nossos 2 toques para Vilar, serviços contábeis. Só você acessar o site, tornar um cliente, né? Ou você liga o site www.village.com.br ou ligue 51, o código diário está aí na tela para você, o número para você também se tornar um cliente lá da Village. Vamos ver o que o Odair fala, né? O que ele disse na coletiva ontem, logo após essa perda do título para o Atlético Paranaense. Eu quero lembrar uma situação importante dentro dessa caminhada. A direção, quando assumiu, ela recebeu um clube sem dinheiro. Mas muito sem dinheiro. Não é pouco. E o que você faz sem dinheiro no futebol? Sabe o que a direção fez, junto com a comissão, junto com as pessoas com o Rodrigo, com toda a direção? Sentamos e fomos criativos. Encontrar soluções para que a gente pudesse melhorar a equipe, melhorar o plantel, qualificar o grupo, quantificar o grupo.
para que a gente pudesse sempre dar um salto maior. Mas a direção fez todo o esforço dentro de um comprometimento financeiro que tinha como fazer. Manteve o salário em dia, coisa que a gente está olhando os clubes do futebol brasileiro passando dificuldade para pagar o salário e com um déficit tremendo. Não atrasou o salário está em dia dos funcionários, dos jogadores, lutou para dar sempre a melhor condição de estrutura de todas as situações. E dentro da parte técnica de futebol, nós buscamos, com criatividade, negociações difíceis que outros clubes com melhor condição financeira e melhor situação naquele momento não conseguiram. Você fez um relato desde que ele assumiu o Inter numa segunda divisão, e aí chegou a esses momentos aí importantes, resgatando o Inter e chegando aí às decisões. Dá para dizer que o Inter bateu no teto assim, com esse grupo e com o próprio Odair? Cadu, antes de mais nada, duas coisas. O Josias pode se manifestar mesmo, sendo tricolor, sem problema nenhum. Aliás, ele só está de ouvinte. Aliás, eu quero dar os parabéns. Hoje não me diz respeito. Parabéns ao Josias e a toda a torcida gremista, que o Grêmio comemorou essa semana. 116 no último domingo. 116 anos. E hoje é o banquete, nesse momento está acontecendo o banquete. Parabéns aos meus amigos, Beto Carvalho, Deco Nascimento, se eu for nominar todos os meus amigos, Denis Abraão, e foi por Sérgio isso Vasco, que tinha foguetório, então, ontem? Não, na comemoração de aniversário do Grêmio? Possivelmente. Então, aos meus amigos gremistas... Foi no condomínio do André. Aos meus amigos gremistas, parabéns. O Grêmio é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Isso é uma Até coisa... porque um não vive sem o outro, né? A rivalidade. E a prova disso, são os dois presidentes, dois grandes presidentes, um relacionamento, né, muito extremo, tanto do presidente Romildo com o presidente Marcelo. Acho que a rivalidade é no campo. O resto, os dois têm os mesmos interesses. Eu não os dois sei se um não vive sem o outro, mas eu assim, ó, acho que eu vejo assim, ó. Acho que eu falei aqui no programa passado, hein? Eu falei no programa, numa última vez que eu vim aqui, da gangorra, né? Não tem, esse ano não está tendo gangorra, os dois estão bem. Os dois estão com possibilidades. A gangorra por cima, esse é o ideal. Não a gangorra, um aqui e outro lá. Então, assim, tu me perguntou se... Bateu no teto. Bateu no teto. Eu acho que sim, eu ouvi o Odair falar que teve muita dificuldade, nós sabíamos que ia ter muita dificuldade. Nós, de fora, a gente sabia disso porque o time vinha de uma Série B, vinha com uma série de dificuldades, tem uma dificuldade interna muito ruim, né? Financeira também, né? Financeira que ela está, pelo menos a gente ouve que o pessoal está ajustando as coisas, né? Mas enfim, mas muito mais a questão política, entendeu? De fatos aí que a gente sabe que estão ocorrendo, que infelizmente... Problemas criminais, né? Que infelizmente isso tem um peso na instituição, então é muito ruim. Então, tudo isso que o Odair disse leva a que o tamanho, não o tamanho em si, mas as condições que o Internacional tinha para a formação de uma equipe, a gente sabe que eram modestas. Então, com isso, o Odair chegou a uma final de campeonato de uma Copa do Brasil. Chegou a uma quarta de final de Libertadores, é isso? Isso. E está em quarto no Brasileiro, ou seja, eu acho que não bateu no teto, mas nós não temos muito mais a tirar no Internacional, no sentido de o Internacional passar a ser, vamos dizer assim, o candidato ao Campeonato Brasileiro, porque ele saiu da Copa do Brasil. Eu não consigo enxergar isso, mas eu consigo enxergar o Internacional lutando para chegar a uma posição mais próxima dos líderes sempre. O Internacional tem essa condição. O Internacional tem essa. Não, eu vou te fazer uma questão para ti agora, Josias. Até em relação a isso. Por isso que eu chamei Josias, viu? Até em relação a isso, ou seja, o Internacional agora tem o Campeonato Brasileiro, que é o que resta, né? E eu também concordo, dupla Grenal em termos de título, acho que está muito distante disso. Tem que buscar, ou seja, para salvar o calendário do ano que vem em termos de Libertadores. O Internacional, agora com a perda, se tivesse ganho, estaria garantido. O Grêmio ainda tem a possibilidade de chegar ao título da Libertadores. Né? Mas se isso não acontecer, vai restar também a dupla de buscar
e salvar o calendário do ano que vem através do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem esse jogo aí de o ser um jogo... O ano que vem tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil de novo, se não entrar na Libertadores, por exemplo. não, mas é o grande objetivo dos clubes é a Libertadores. Pô, mas como muda as coisas, o ano passado não era. O ano passado se dizia que era deficiente, que não sei o quê, o ano retrasado também. Esse ano passei, a grande menina dos olhos era a Copa do Brasil, porque dava 52 milhões. Financeiramente, sim. Mas a Libertadores eu estou vendo mais gangorra de opiniões do que gangorra. Não, mas a Libertadores também hoje dá dinheiro. Tu falou 3 horas e meia. Eu não. Agora deixa eu falar. Essa gangorra de opiniões, ela me causa bastante estranheza, mas enfim. De repente a Libertadores não valia nada, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Era a Copa do Brasil. Agora a Libertadores é o campeonato mais importante. Mas enfim, cada um com as suas convicções. De tudo que eu escutei aqui, eu não tenho nem que me meter, dizer assim. Fiz ali uma observação no caso da jogada segundo gol, mas enfim. Agora eu discordo de uma coisa só. Eu não acho que no futebol hoje a gangorra equilibrou. Não acho. Eu acho que o Grêmio continua desde 2016 para cá com um número considerável de títulos. A mais esse ano, José. Isso tem razão. Esse ano, esse ano o Grêmio ganhou o campeonato. O Grêmio, não, eu sei, mas eu vou. É que eu estou discordando de ti, eu já sei a tua opinião. Não. Eu já sei, vocês já falaram, vocês já disseram que acham que talvez não tenha entendido o que eu disse. Não, eu entendi. A gangorra é esse ano, o Grêmio ganhou o Gauchão, está na Libertadores e está no Brasileiro. Mas o Grêmio, mesmo que Gauchão não seja um grande significado, mas título, mesmo que a Recopa Gaúcha também, título, o Grêmio pelo menos tem 2 títulos. O Internacional não conquistou nenhum título. E não é de hoje, vai para 10 anos sem conquistar título. O Grêmio já passou por isso, faz parte. Então eu não acho que a gangorra esteja equilibrada, muito menos financeiramente. Nós sabemos que administrativamente o Grêmio está muito bem. E é isso que eu quero falar, que eu gostaria de falar aqui, já que de futebol, eu acho que vocês praticamente esgotaram o tempo, que o Grêmio tem uma eleição dia 28, que é uma eleição que pretende dar uma continuidade ao governo do Romildo Bolzan. Sim, mas o jornalista quem é que vota contra o Romildo? Não tem como. Não, mas tem uma chapa. Mas essa chapa é uma questão de política partidária. Não, acredito que não. Eu já vou te dizer o que acontece. Acontece o seguinte, essa chapa descobriu não, está lá, que o regulamento hoje impede que você faça 100% no conselho. Não é possível mais. Então, se tu fizer um percentual mínimo, tu bota lá 2, 3, 4 ou 5. E essa chapa foi convidada para integrar pelo próprio Romildo, para integrar essa composição de unidade e pacificação do clube, e não quis. Ela se recusou, porque ela preferiu ter lá 2, 3, 5, sei lá, quem sabe 10, não sei dizer, conselheiros próprios, do que se valer de uma unidade, se valer de uma pacificação clubística para poder ingressar, talvez com menos do que poderia, quem sabe, obter na eleição. Essa é a história. Então, a chapa 2 é a chapa, não confundam, não é a 1 a 1, é a chapa adversária. A chapa 2 é a chapa apoiada pelo Romildo Bolzan. O Romildo Bolzan não apoia mais nenhuma chapa, apoia só a 2. Eu vejo insinuações, tentando induzir em erro, de que a chapa 1 também é favorável ao Romildo. Conversa para boi dormir. Se fosse favorável, teria aceito a proposta dele de unificação e unidade. Ela está do outro lado. Ela está se utilizando de um oportunismo para dizer que é amiguinha do Romildo Bolzan e que não vai votar contra ele para conquistar os votos. Essa que é a realidade. Até o dia 24, o eleitor gremista, o sócio gremista, tem que estar em dia com as suas obrigações e tem que fazer o seu cadastro ou regularizar o seu cadastro no quadro social. É fácil, é tranquilo. O voto é dia 28 e pode ser feito presencialmente ou pela via online. Também é fácil. Entra no portal do clube e é uma barbada. Você pode morar na China. 28 agora esse mês, né? 28 agora esse mês. E eu vou lançar um desafio, um grenalzinho aqui. Sempre é bom, né? O Grêmio tem a intenção de fazer a maior eleição de clube do país. Vencer o Grenal de comparecimento de sócios para votar, para estimular uma democracia clubística. Não fique em casa, nem tenha preguiça de digitar via online. Vote, porque isso fortalece o clube,
fortalece o associado. Tem voto online que tá também? Sim. Que está sempre, às vezes, sempre é exagero meu, mas que muitas vezes reclama que não participa do clube, que não sei o quê, que fortalece o voto do associado, fortalece a própria voz dele para quando for necessário ou entender necessário, se dirigir ao clube e reclamar aquilo que ele entende que lhe está sendo negado, sonegado ou mal prestado. Essa é a história. Dia 24, regularização junto ao quadro social do sócio, 2 anos em dia. Dia 24, regularização e cadastramento do sócio. Dia 28, voto chapa 2. Tem mitos que se criaram em Grêmio Internacional, são imbatíveis. Foi o presidente Koff no Grêmio, o presidente Fernando Carvalho no Internacional, agora o presidente Romildo no Grêmio. Então, né, pode ter. Eu acho que a oposição, desde que ela não seja raivosa, que ela não seja aquela, né, que ela tem que existir, é importante que ela exista, até para que haja uma cobrança. Mas, né? Agora, esse programa, como é democrático, e eu sugiro a pauta de algum programa, também tem que dar espaço para a Chapa 1, né? Porque o Josias vem há horas aqui fazendo campanha da Chapa 2. Evidente que então tá aberto, a Chapa 1 também tem que falar. Isso já foi feito, Garbassi, com a assessoria, já está aberto, não precisa pedir isso aí. Eu quero dizer, hoje tem banquete no aniversário do Grêmio, Josias não foi, até comentou conosco que não foi. Eu quero só fazer uma pequena... Eu quero dizer uma coisinha depois, bem rápida, Cadu. Mas é assim, ó, quando eu falei na Gangorra, a Gangorra é este ano, Campeonato Brasileiro... Sim, por chegar nesses momentos. Campeonato Brasileiro, Josias, há 10 anos o Grêmio, eu sei, há 10 anos. Agora, se pegar os anos, a partir do ano 2000, o Internacional ganhou mais títulos, nós vamos voltar 200 anos. Entendeu? Isso. Então, a Gangorra, esse ano, ela está parelha, ou seja, os dois estão bem. Eu não disse que o Internacional está na frente do Grêmio. Os dois chegando disputando. O Grêmio está bem e o Internacional está bem. Só isso que eu quis dizer. Só isso, mais nada do que isso. Por isso que eu disse. Não, eu entendi. Por isso que eu entendi. E eu discordei. Eu acho que apesar de o Grêmio tem pequenos ou não, tem 2 títulos a mais. Não voltei agora. Mas não tem 2 títulos a mais. Isso é uma diferença. E eu acho, pessoalmente, eu não. Tu tens a tua opinião, eu tenho a minha. Eu acho, pessoalmente, que o Grêmio está melhor. É por isso. Vários setores. Mas não entrei na questão financeira. Tá bem? Tá bom. Mas eu estou falando futebolisticamente falando. E eu estou dizendo que os dois estão bem. Eu não disse quem é que está melhor. Vocês dois estão errados. Mas eu não concordo contigo. Tá ótimo, tudo bem. Por isso é que eu disse. O Internacional, o Grêmio está vivo na Libertadores. Por isso, é por isso que eu digo que um não vive sem o outro. Por estas e outras razões. Agora, o que vocês concordam? Eu achei ontem um óculos de sol no estádio, que é com grau, a lente é com grau, então é um óculos importante. Então, se o telespectador que perdeu, o torcedor que estava lá que perdeu, o óculos está comigo. Aí entra em contato aqui com o Cadu vai... Tá aí, só que eu não vou dizer qual é o óculos, senão vai aparecer 200 caras. Muito óculos, não, óculos bom, mas olha aqui, só 10 segundos. Não, mas era de sol, Só 10 segundos. Vocês dois estão errados. Vocês dois estão errados. Quem é o melhor de todos é o Atlético Paranaense, que derrubou o Grêmio Internacional. Bom, olha, o que vocês concordam, todos nós concordamos em relação à escolha do seu banco. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Agora, se você não é, então clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade. Tem feriadão aí? Então passe no Zafari. Né? Vai viajar, vai ficar em Porto Alegre, vai para o litoral, vai para a Serra. Então passe no Grupo Zafari, faça as suas compras e você vai ter preço e qualidade aí para passar tranquilo o feriadão. Você está pensando aí em mudar as luminárias, mudar alguma coisa na sua casa, em reformar, em pintar, em construir, enfim. Aí tudo que você precisa, e isso você tem lá na Ferragem Lampião, né? Uma grande variedade aí em todo que é tipo de material, mas também lâmpadas, refletores, luminárias LED. Tem televendas em teleentrega. Olha, o atendimento fornece material para
Para mais de 1000 condomínios são credenciados lá na Ferragem Lampião. Então, deu problema numa luminária, problema elétrico, problema hidráulico. Então, é na Ferragem Lampião lá que fornece tudo para o seu condomínio. Tem televenda, tem teleentrega, os telefones estão aí na tela para você. 51, código de área 33400899 e o WhatsApp 51, código de área 991800162. A Ferragem Lampião fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. Bom, atendimento VIP, personalidade, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, então todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Porque o próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vai direto a Lampião, porque se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você precisar. É porque são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco dos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, Carlos Josias, Ângelo Garbaschi e Nilton Drummond Chumbim. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Né? Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, como o Carlos está nos assistindo aonde, José? Carlos Urrutia Moura, no Panamá, um fraterno abraço, meu amigo. E salve e dá-lhe Grêmio. Eu nos assiste em qualquer lugar do mundo através das nossas plataformas digitais. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, né? Aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Isso não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde. Também tem nutrição estética esportiva, micropigmentação capilar, né? Para você acabar, amenizar a sua calvície. A questão de postura, viu, hoje, para não ficar assim, ó, como tu tá aí agora, ó, parece um velhinho de 90 anos, ó. Lá, né, tem a técnica da barriga negativa, a LPF, até para isso, para ficar, né, não ficar assim, ó, caidinho. O Gadu e o Garbaschi, tenho certeza que eles têm uma fé. Tem uma dúvida. Olha lá, ele tá quietinho. Não ó. é possível. Não, tem a voz do além aí? Tem a voz do além para ele? Não é possível se implicarem tanto. Eles têm o amor e o ódio. Olha, os telefones da Ciência Estética Saúde, 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp também, 51, código de área 997-67-1909. Mas você acompanha, são diversos procedimentos da Ciência e você pode ter mais detalhes acessando as redes sociais, né, da Ciência, tanto o Instagram quanto o Facebook. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que esteve aí quase chegando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil está jogando nesse momento com o Figueirense aí também. O Brasil vai se mantendo ali, né? Na fase intermediária, independente do resultado, até aí se mantendo na Série B. E o Juventude já de volta também tem essa decisão agora, o segundo jogo contra o Náutico, já lá em Recife, já que venceu o primeiro aqui de virada no Alfredo Jaconi no último final de semana por 2-1. O Brasil está ganhando 2-0. 2-0? O Brasil está ganhando 2-0 do Figueirense. Tá. Ao Brasil. O Figueirense também, o Figueirense está nessa situação toda. O Atlético está empatando com Colón. Olha, o João Boanova, grande abraço, Chumbinho, um abraço aí, cabeça, grande cabeça. Eu ia falar aqui, mas ele já entrou aí, tá bom? O Valdir Silva, Cadu, sofri muito ontem, mas tenho fé que ainda teremos mais sorte no futuro. Um forte abraço. É isso aí, terra arrasada não adianta, né? Ó, o Milton Bertuzzi de Paulo. Ótimo programa, é o Miltinho, grande abraço do Chumbinho, lá em Santa Catarina, isso que eu digo, sempre, né, pelas nossas redes sociais aí. O pessoal muito indignado aqui com essa questão do Luciano Carlos. Boa noite, Cadu, ilustres convidados, muita gente aqui, o Zé Carlos, Piu-Piu na nossa audiência, mas o pessoal é uma grande Flávio Deconto também, Cláudio Deconto e Silva na nossa audiência, Blossi Garcia, grande Blossi, o Valdir Silva, o Luciano Soares. Bom, aí é uma afinidade aqui de pessoas, eu vou acabar relacionando todos, mas todos, evidentemente, nos engrandece muito a audiência, nos qualificando muito.
Agora, a indignação é muita em relação ao Odair, porque a gente já falou bastante. Esses dois jogos, rapidamente, o Grêmio aí nesse jogo de 6 pontos aí, Josias, contra o Internacional, é evidentemente que a necessidade e a obrigação de vencer a Chapecoense depois em casa e também depois do fracasso, né, da perda do campeonato da Copa do Brasil. Mas o Grêmio tem esse jogo, é um jogo de 6 pontos. É na Vila? É na Vila. Jogo é na Vila. duríssimo. Duríssimo. Enfrentar enfrentar o Santos na Vila é uma empreitada muito indigesta. É difícil, nem sei o que dizer, é difícil, mas não me surpreenderia um resultado negativo lá. O Grêmio tem que voltar a jogar o futebol que está começando a retomar, essa é uma realidade, está começando a retomar. Se jogar o futebol que a gente sabe que pode jogar, pode ser que dê alguma coisa, mas é muito difícil enfrentar o Santos. E o Sampaoli também está treinando o Santos muito bem. Bom, agora... É um grande treinador, mas o Santos é um time que até então, mas aí como erra sempre, errou, já tinha dado título para o Santos, né? Que o Santos era o grande líder, que era isso e aquilo, já tinha dado título para o Santos. Como é oportunista. Sim. Como é oportunista. Cresceu o Flamengo assustadoramente e agora ele é o melhor time do Brasil. Mas ele pega sempre na mesma coisa. Não, mas é impossível. O Palmeiras era líder, já campeão. Como ele tinha dito que o Palmeiras era o campeão da outra vez, da Libertadores, da Copa do Brasil. Ganha todas. Ele é oportunista. Ele só vê o erro e não vê os acertos. E outra coisa, recebi agora aqui a classificação do Campeonato Gaúcho. Classificação do Campeonato Gaúcho. Primeiro, Atlético Paranaense com 9 pontos. Segundo, Grêmio 13. Internacional com 0. Isso é velho. Essa é a classificação do Campeonato Gaúcho. É velho, mas ninguém disse. Ele é o repórter da Não, terminou o campeonato ontem. É o repórter da Santa Ceia. Terminou o repórter. Perdoe esse senhor, porque ele não sabe o que diz. É assim, tá bom. Até logo. Ponto final. Um abraço para todo mundo. Nos seguimos aqui, vamos ao Barranco, restaurante, churrascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. E hoje é quinta, né? Então terça, quarta e quinta, e aos domingos as promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o que da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora feriadão, né? Verso feriado, vai para uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, futebol, onde você for, não quer saber de estacionamento, é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. É importante a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Cruzando as Conversas, sempre com a Fernanda Bart, assuntos extremamente relevantes. À meia-noite tem, na virada ali, tem Joias da TV com Rossana Rocha, que eu digo, não tem dia, não tem semana, não tem data para você dar de presente, né? Uma joia para sua esposa, para a namorada, para a mãe, para a filha. A 1h tem reprise do nosso Dois Toques. Depois Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã às 9 da noite. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.